gente falou um pouquinho antes, né? Posição de impressão e resistência à tração. Tem um negócio no impresso que é diferente da peça injetada plástica. Estamos falando aqui de polímero porque também é o mais fácil, mais prático, mais barato, mais disponível. Você constrói a peça camada sobre camada na direção Z, né? E você constrói a camada em XY. A sua peça tem uma resistência mecânica, eu diria que é a metade. Se você puxar ela para quebrar, aqui essa imagem mostra isso. Se você puxar a peça para quebrar na direção Z, essa peça quebra com a metade do esforço do que se você puxar a sua peça impressa na direção XY. Isso é fato. Então esses gráficos aqui mostram um pouquinho, ó, na direção de Z e na direção XY, o quanto resiste em termos de carga a minha peça para diferentes alturas de camada. Então aqui tem uma ciência também, né? Qual é a altura de camada ideal para que a resistência mecânica seja a máxima possível, né? Então aqui a gente mostra isso e no curso a gente fala bastante sobre isso também. Isso está mais ligado à aplicação. Lembra dos 3 discos: material, aplicação e processo? Então, a gente aqui fala da aplicação. O material aqui também é importante porque cada material tem um comportamento diferente nesse sentido. E às vezes você não precisa disso na aplicação. A aplicação é só forma, é um protótipo não funcional. Você não precisa se preocupar com isso. Sabendo disso, ok. Né? O problema é a gente não saber disso e entregar um negócio que não vai funcionar depois. Outra coisa muito importante na impressão polímero é estabilidade dimensional. Gente, plástico encolhe. O plástico sai quente de um tamanho e quando ele solidifica, ele encolhe. Então, tem plásticos que encolhem mais, tem plásticos que encolhem menos e tem plásticos que praticamente não encolhem, né? Os amigos que já usaram PLA sabem disso. E aí a maioria, né? Que é o material mais comum. E existe toda uma dinâmica da retirada do calor do plástico quando você está construindo a peça, quando ela está sendo impressa, que provoca mais ou menos encolhimento. E encolhimento diferencial, ou seja, encolho mais embaixo, encolho menos em cima, ou encolho menos embaixo, encolho mais em cima, e essa diferença de encolhimento é que faz a sua peça empenar, soltar da mesa, deformar, né? Trincar ao longo da altura quando ela é muito alta. E tem toda uma ciência associada ao ajuste do processo, ao material que você utiliza, capacidades da sua máquina, que te ajuda, entendendo, enxergando tudo isso, você consegue então fazer uma peça que vai atender aos requisitos dela, né? Para fazer aplicação industrial ou para fazer uma aplicação onde você vai cobrar a grana, você tem que entender, vai cobrar do seu cliente dinheiro para resolver o problema dele, você tem que entender para conseguir resolver o problema dele, né? E aí, por que eu vou investir tempo, né? Por que eu vou investir num curso? Vamos listar aqui algumas possibilidades, né? Não faça como eu. Eu não investi num curso e olha, eu investi em material não apropriado às aplicações, então eu tentei resolver problema de peça com material errado, porque eu não sabia. Eu investi num primeiro momento numa impressora que era menos e depois numa outra que era mais, né, do que o problema que eu queria, o que eu precisava resolver. Então não é esse o caso, né? Se a gente tiver o conhecimento, a gente vai saber investir numa impressora que não é nem menos nem mais do que eu preciso, dada a proposta que eu tenho, dado o nicho que eu escolhi, dado o tipo de problema que eu escolhi resolver, né? Não perder tempo com tentativa e erro para aprender até acertar, isso tem duas coisas ruins. Uma, que você gasta dinheiro com material, o tempo que você perde, a dor de cabeça, e se você tiver gente envolvida ou esperando o resultado, isso pode gerar uma frustração muito grande e é uma queimação de filme, né? Não perder material com a tentativa e erro, que eu já comentei. Não receber a ligação do seu primeiro cliente dizendo que a peça quebrou ou não funcionou e o cliente desanimado ou desesperado. Então é bom se preparar, ter conhecimento para isso é importante. Extrair o limite
no limite dos recursos que você já tem, seja a sua Ender 3, a sua CR10, a sua CR30, seja aí a sua Anet, qual seja a sua impressora, seja a sua Funmat HT ou a sua Bolt Pro, que a gente revende, tem que extrair o limite dos recursos que você tem, porque assim você agrega valor, assim você faz diferença, tá? Então isso é muito importante. E aí por que vai investir tempo? Por que você vai investir num curso? Porque tempo é dinheiro, né? Isso é muito importante. Quanto mais rápido, melhor, porque na frente você tem mais diferença disponível para fazer, né? E aí, achei na internet, achei legal, coloquei aqui, oportunidade, né? A oportunidade sempre aparece, mas o que realmente fecha as portas é o medo de arriscar. E por onde eu começo? Começando. Se a impressora está em casa, meu amigo, começa a procurar problema para resolver, né? Começa sem compromisso, porque o sem compromisso, você seta a expectativa. O certo é que o seu cliente tenha sempre a expectativa correta, né? Se você explica para ele o que você está tentando fazer e se ele te dá a oportunidade de você tentar resolver o problema, mas sem o compromisso de resolver, sem falta, por que não? Você vai estar aprendendo, né? E aí eu pus aqui, ou você aceita isso aqui podia ser uma provinha, né? Ou você aceita o risco, e aí ele calculado, né? Ou você perde a oportunidade. E aí tem uma outra coisa, esse negócio de a percepção do que é risco e do que é oportunidade, qual é o tamanho do risco e da oportunidade, quanto menos conhecimento você tem, mais percepção de risco você vai ter para qualquer coisa, porque é menos segurança, você não sabe onde você está pisando, né? E você não sabe se ali vai ser um buraco, se tem areia movediça, você tem que se preparar, você tem que se informar, né? E quanto mais você se prepara, mais você, né, menor fica o seu risco, porque você enxerga mais longe e mais próximo da oportunidade você vai estar. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!